Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias, e vamos verificar o objeto de estudo dessa aula. Nós temos, então, aula de número 24, objeto de conhecimento, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas por meio da análise, identificação e associação dos termos de uma progressão aritmética, PA, a uma função exponencial. Detalhamento, progressões aritméticas, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, meu povo, como vocês viram, a nossa aula vai tratar de progressões aritméticas, mas, especificamente nessa aula, a gente vai conversar um pouco melhor e um pouco mais, na verdade, sobre a soma dos termos de uma PA, tá bom? Então, vem na tela comigo. Nós temos aí, então, o seguinte texto, olha só, a soma dos N termos de uma PA. Professor, por que tem esse N aí? Porque depende da quantidade de termos que você vai ter na PA. Ou seja, a gente pode calcular a soma de 5 termos, de 10 termos, 15, 100, tá? E depende da quantidade de termos, por isso que a gente vai chamar de N. A soma dos termos de uma PA é dada pela multiplicação da metade do seu número de termos pela soma do primeiro com o último termo. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica que segue a lógica a seguir. Um elemento é igual ao anterior, somado com uma constante real. Vale lembrar que essa constante real, a gente vai chamá-la de razão. Ok? Vamos seguir em frente, então. Bem, nós temos aqui na tela, no texto, a origem dos termos, da soma dos termos da PA. Como é que a gente, de repente, vai determinar quem determinou essa fórmula? Como é que a gente faz para calcular? Conta-se que o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, aproximadamente nos seus 10 anos de idade, foi castigado, entre aspas, vou até colocar aqui, ó, foi castigado, tá, entre aspas, com a sua turma na escola. Esse castigo era o seguinte, o professor mandou que eles somassem todos os números contando de 1 até 100. E aí, o Gauss, ele não foi somente o primeiro aluno a terminar essa conta, essa operação, mas também ele achou o resultado em um tempo recorde, tá? E aí o resultado foi 5.050. E aí o professor ficou espantado, né? Disse até que ele estava roubando, né? Ah, você está me enganando, você já sabe a resposta, está usando aí algum artifício que eu não sei. E aí o Gauss, com 10 anos, tá? Ele falou o seguinte, não, professor, que é isso? Basta fazer o seguinte, olha só. Se eu pegar, vamos lá, 1, 2, 3, pontinho, 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 98, 99, 100. Então, contando de 1 até 100, ele tinha que somar todos esses termos, ou seja, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, pontinho, 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 mais 98, mais 99, mais 100. Aí, o Gauss, com 10 anos, não se esqueça desse detalhe, tá? Eu, com 10 anos, só via desenho. Ele faz o seguinte, olha só. Se a gente somar aqui, ó, 1 mais 100, o resultado é 101, certo? Se a gente somar 2 mais 99, o resultado da soma é 101. Se a gente somar 3 mais 98, a soma vale 101. Ou seja, pessoal, ele percebeu que o valor dessa soma dos termos equidistantes, ou seja, dos termos que têm a mesma distância do início para o fim, tá? O valor seria sempre o mesmo. E aí, o que acontece? Como são 100 números, automaticamente a gente tem, então, 50 pares. Então, o que ele fez? Multiplicou 50 vezes 101 e achou a resposta equivalente a 5.050, tá? Foi isso que ele fez e a professora não acreditou, disse, mas como é que pode um menino desse tamanho, né, dessa idade,
pensar um negócio desse que eu, que sou professor formado, nem pensei. Acontece, tá, pessoal? Vamos lá, então, olha só. Pensando nessa questão do Gauss, como é que a gente faz, então, para determinar essa soma? Eu te mostrei aqui na prática, mas agora vou te mostrar aqui na fórmula, reparem. A fórmula da soma me diz o seguinte, você vai ter a quantidade de termos multiplicada pela soma do primeiro com o último termo. Como aqui são 100, eu vou somar o A1 mais o A100, tá? Volta aqui rapidinho. Agora. E esse produto, toda essa operação tem que ser dividida por 2, tá bom? Bem, nesse caso específico, o que nós temos? Vamos lá. Nós temos um total de 100 números, onde o primeiro é 1 e o último é 100. E tudo isso vai ser dividido por 2, beleza? Detalhe importante aqui, pessoal. Olha lá. Onde eu estou destacando aqui em vermelho, reparem que é uma divisão. Como o 100 que está lá em cima está multiplicando esses parênteses, então, se você preferir, dependendo da operação, a gente pode resolver essa divisão primeiramente. E é justamente isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, vem aqui para cima, olha só. Ao dividirmos, logicamente, 100 por 2, o resultado é 50. Aí, olha aqui, pessoal. Essa soma de 1 mais 100 é quanto? Lógico. 1 mais 100 é 101. Perfeito? Finalmente, quando a gente multiplicar 50 vezes 101, o resultado vai ser 5.050, que é justamente o valor que o Gauss achou lá como resposta, tá bom, gente? Então, é dessa maneira que a gente vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Vamos ao próximo exemplo aqui, olha só. Professor, é muito fácil somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim sucessivamente, né? Agora, vamos supor aqui, pessoal, que eu quero determinar a soma dos termos dessa PA que está aparecendo para a gente, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, acaba em 40. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Soma dos termos é igual à quantidade de termos sobre 2, multiplicada pela soma do primeiro com o último termo, tá bom? Perfeito? Pergunta, aqui tem quantos termos? Não sei, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, são 20 termos, tá? Então aqui eu vou ter 20 dividido por 2. Como a gente sabe, nós estamos vendo aqui, né? Quem são todos os termos. Então fica muito fácil identificar quem é o primeiro e quem é o último. Logicamente, o primeiro é o 2 e o último é o 40, tá bom? E aí vamos lá. Novamente, a gente pode dividir primeiro, aliás, resolver a divisão primeiramente aqui, ó. 20 dividido por 2, o resultado, lógico, é igual a 10. 2 mais 40 é 42. Ou seja, a soma de todos esses termos é igual a quanto? 42 vezes 10, o resultado é 420. Então, a soma de 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, pontinho, 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 mais 38, mais 40, vai ser 420. Tá? Se você tiver dúvida, pega uma calculadora e vai resolvendo individualmente aí, tá bom? Você vai chegar sempre nesse resultado. Daí você vê a importância de você ter conhecimento dessa fórmula da soma dos N termos de uma PA qualquer. Perfeito? Ok, vamos seguir em frente então. Olha lá, temos mais um exemplo. Esse exemplo aqui é muito importante pelo seguinte, tá? Ele é um pouco mais trabalhoso, olha só. Qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 1000? Gente, primeiro, eu tenho aqui 10, tenho uma cambada de número aí e acaba em 1000, certo? Detalhe importante aqui, atenção aqui para a tela. A questão está pedindo a soma dos números ímpares.
Bem, se está entre 10 e 1.000, é porque o primeiro é 10 e o último é 1.000, certo? Certo, mas aqui para a gente não. Por quê? É importante que você perceba o que a questão está te pedindo e o que a questão está te oferecendo, tá? Ele pede a soma dos números entre 10 e 1.000, dos números ímpares. Horas, mas nem o 10 e muito menos o 1.000 são números ímpares. O que a gente vai fazer então? Vamos lá, voltando para a tela. Quem é o primeiro número ímpar depois do 10? Logicamente, é o 11, né? Então, o primeiro número vai ser o 11 e o último número vai ser 999, justamente porque eu não vou utilizar o 1.000, que é um número par. Eu tenho que utilizar o último número ímpar, tá bom? Antes do 1.000. Beleza, temos aqui essas informações. Vamos voltar aqui para a nossa formulazinha, ó. Sn é igual à quantidade de termos sobre 2, multiplicada com a soma do primeiro com o último termo. Turma, atenção aqui para a tela. A nossa fórmula é essa aí que você está vendo, que eu escrevi do lado direito. Das informações que nós temos, o que está faltando? Isso. Eu não sei quantos termos tem, tá? Eu só sei que o primeiro termo é 11 e o último termo é 999. Como é que a gente vai, então, fazer para encontrarmos justamente essa quantidade de termos? Aí a gente vai voltar lá para a formulazinha do termo geral. Olha só. Lembre-se que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, tá bom? O AN, que é o enésimo termo, que nesse caso vai ser o último, é justamente o 999. O primeiro termo que nós temos aqui é 11. E aí eu te pergunto o seguinte agora. Quanto que vale a razão? Porque em nenhum momento a questão te ofereceu a razão aí, né? Em nenhum momento ela te forneceu esse valor. Aí a gente tem que pensar no seguinte. Mesmo trabalhando com números pares ou com números ímpares, a gente sempre vai ter a mesma razão. Por quê? Como é que a gente faz para contar ou para elencar os números pares? 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, os números pares são contados de 2 em 2. E os ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, também são contados de 2 em 2. A diferença aqui é onde vai começar cada um dos conjuntos. Mas, tanto para números pares quanto para números ímpares, a razão sempre será a mesma e ela vale 2. Então, vamos voltar para a tela, olha só. Então, olha lá. O valor do N, que é a quantidade de termos, é justamente o que eu quero descobrir, tá? Multiplicado por 2, que a gente acabou de ver que é o valor da razão. Turma, prestem bem atenção o que nós temos aí oferecido nessa equação. 999 é igual a 11 mais N menos 1 vezes 2. Primeiro passo aqui é resolver esse produto. Mas de que maneira? Já que eu tenho 2 multiplicando os parênteses, você vai fazer a multiplicação na forma distributiva, tá bom? Ou seja, esse 2, ele vai obrigatoriamente multiplicar cada um dos elementos dentro dos parênteses. Então, vejamos, olha lá. Vamos bem devagarzinho aqui, ó. 999 é igual a 11 mais N vezes 2 é 2N, menos, porque aqui dentro é menos, 1 vezes 2 é 2. Perfeito, ok? Beleza. Turma, aqui, ó, do lado direito eu tenho 11 menos 2. A gente pode resolver essa operação já direta? Pode. São 2 termos semelhantes, tá legal? Então, veja que vamos ter o seguinte. 999 é igual a 11 menos 2, que vale 9, mais 2N. Perfeito?
Eu vou fazer aqui uma seguinte jogada, olha só. A gente vai ter que encontrar o valor do n, perfeito? Então, eu vou inverter a ordem da equação todinha. Então, veja. Eu vou colocar 9 mais 2n igual a 999. Mas, professor, quando a gente troca alguém de lugar da igualdade, não tem que trocar de sinal? Tem. Mas, se você vai trocar todo mundo, não há a necessidade dessa troca de sinal. Beleza? Então, vamos lá agora. Continuando aqui desse lado, veja comigo aqui, ó. 2n vai ser igual a quem? A 999. Esse 9 que é positivo passará negativo, ou seja, 2n vai ser igual a 990. Não se esqueçam que o nosso objetivo aqui é encontrar o valor do n, ou seja, a quantidade de elementos. Então, esse 2 que está multiplicando passará dividindo. Isso quer dizer o que, então, pessoal? Quer dizer que a quantidade de termos ela vai vir justamente dessa divisão, tá? De 990 por 2. E aí, pessoal, olha só, o que vai acontecer aqui? Quando a gente dividir 990 por 2, a gente vai encontrar um resultado igual a 495. O que esse 400... Opa, só faltar aqui. O que esse 495 quer dizer para a gente? Quer dizer que entre 10 e 1000, a gente tem um total de 495 números ímpares. Tá legal? E aí, tendo em mãos agora essa quantidade de termos, a gente consegue resolver a soma entre todos eles. Como? Vamos lá de novo, ó. A soma de todos os termos é igual à quantidade sobre 2 vezes a soma do primeiro com o último, tá? Que aqui nesse caso, vou chamar de AN, tá bom? Nós vimos lá no início da questão que a quantidade de termos, acabamos de ver que é 495, certo? E aqui, ó, o primeiro termo foi o 11 e o último termo foi 999, perfeito? Se você reparar um negócio bem interessante aqui comigo, você vai ver o seguinte, que 495 dividido por 2 não dá um valor exato. Eu posso dividir? Posso. Você vai ter um valor, alguma coisa, 0,5. Não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou te dar uma outra dica bem interessante. Acompanha comigo aqui, ó. A gente não vai resolver primeiro essa divisão. Eu vou deixar aqui em forma de fração mesmo, tá? Vamos resolver essa soma, ó. 999 mais 11 é igual a quanto? É igual a 1010. Perfeito? E aí, pessoal, olha lá o que vai acontecer. Como nós temos aí uma multiplicação de uma fração por um número inteiro, quer dizer que os valores que estão em cima, a gente pode multiplicar eles, tá? Ou ainda melhor, você pode inverter a posição da divisão, tá? Como assim? Ao invés de dividir por 2 o 495, a gente pode dividir o 1010. Não tem problema nenhum, tá? Até porque aqui em cima nós temos uma multiplicação. Quando a gente dividir, então, esses dois valores, o resultado encontrado vai ser igual a 505. Então, eu vou ter 495 vezes 505. E aí, pessoal, logicamente que a gente vai ter um produto com valor bem maior, tá? Onde o resultado vai ser um pouco grande. Mas, quando você resolver esse resultado, você vai encontrar um valor igual a 249.975. Ou seja, a soma de todos os números ímpares entre 10 e 1000 tem esse resultado, tem esse valor como resultado, tá? Beleza? Então, reparem que você tem várias artimanhas diferentes para resolver esse tipo de questão que vai envolver a soma de N termos de uma PA qualquer. Agora, vale lembrar sempre que você tem sempre que ter em mãos
3 elementos importantes. Você tem que saber quem é o primeiro termo, você tem que saber quem é o último termo e, o mais importante, você tem que saber quantos termos tem nessa PA. Perfeito? Ok, agora eu vou te trazer uma questão contextualizada. Acompanha comigo aqui na tela, olha só. Exemplo 4, tá? Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda casa 10 grãos, na terceira casa 15 grãos e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Turma, é uma questão contextualizada com toda certeza, mas temos algo bem importante aqui, tá? Primeira coisa, repare que os grãos, eles vão aumentando a sua quantidade sempre de 5 em 5. Ou seja, a nossa razão aí vale 5. Como foram colocados inicialmente 5 grãos, então quer dizer que o primeiro termo também é 5, tá? O que vai acontecer? Um tabuleiro possui quantas casas? Ah, professor, não sei. Sinto te informar que você tem que saber, tá? Qualquer tabuleiro, e ele vai ser sempre igual para xadrez, para dama, entre outros jogos, tá? Ele possui 64 casas. Anota isso aí, tá? Ele vai possuir 64 casas. Reparem que a questão quer saber o seguinte: qual foi o total de grãos utilizado nesse tabuleiro? Mas eu não sei quantos grãos a gente utilizou na última casa. E é isso que a gente vai descobrir agora. Vem comigo. Então, olha só. Acabamos de ver que a nossa razão vale 5, acabamos de ver que nosso primeiro termo também vale 5. E nós sabemos que o tabuleiro tem 64 casas, ou seja, a última casa é a casa de número 64. O primeiro passo aqui, então, é identificarmos quem é o elemento 64, tá bom? Vamos lá de novo para a nossa formulazinha do termo geral de uma PA. A1 mais N menos 1 vezes R. Perfeito? O A1 vale 5. Nós temos 64 casas, onde a razão também vale 5. Então, eu vou ter 5 mais 64 menos 1 vezes 5. Nessa expressão aqui, o primeiro passo, logicamente, é resolvermos a operação dentro dos parênteses. Então, é lógico que 64 menos 1 é 63, e esse valor terá que ser multiplicado por 5, tá? Agora, reparem que nós temos uma adição juntamente com uma multiplicação. Entre essas duas operações, pela regra das operações, o primeiro passo é resolver primeiramente a multiplicação. Ou seja, eu tenho que multiplicar 63 vezes 5, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 5 é 30, 31, ou seja, 315. Mas, esse 315, não se esqueçam, é o resultado dessa multiplicação aqui, tá? Eu ainda tenho que pegar esse valor e somá-lo com 5, onde, logicamente, 315 mais 5 é 320. Aí, olha só. Você, minha querida, meu querido mais desatento, vai olhar para a questão 320, vem aqui para as alternativas e vai pensar, professor, deu ruim, porque não tem alternativa? Calma, meu querido, a gente não achou ainda a soma total, né? A questão quer saber quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro, ou seja, eu tenho que saber aqui, descobrir, na verdade, a soma de todos os termos, ou seja, eu tenho que achar o valor do SN. O que a gente identificou aqui foi a quantidade de grãos usada na última casa somente. Então, na última casa foram usados, cadê? 320 grãos. Aí eu te pergunto, se na última casa foram usados 320 grãos, quantos grãos foram usados na penúltima casa? Aí você lembra que a razão, ela vale 5. Então, na penúltima casa é 320 menos os 5, ou seja,
foram utilizados 315 grãos, tá bom? Beleza, vamos agora então matar aqui a questão, olha só. Sn é igual à quantidade de termos sobre 2, vezes a soma do primeiro com o último termo. Nessa questão em específico, lembre-se que a quantidade de termos equivale à quantidade de casas do tabuleiro. E todo tabuleiro tem 64 casas. Então, aqui eu vou ter 64 sobre 2, vezes o primeiro termo, ou seja, quantos grãos foram colocados na primeira casinha? Foram colocados 5. E na última casa, 320, tá bom? Agora sim, nós temos todos os elementos aí, a gente consegue resolver e achar o valor dessa soma. Primeiro passo, então, resolvermos aqui essa divisão de 64 por 2. Fica melhor porque, diferentemente da questão anterior, agora eu estou dividindo por 2 um número par. E aí, pessoal, é lógico que 64 dividido por 2, o resultado é 32. Quando a gente somar aqui 320 mais 5, a gente vai encontrar um resultado equivalente a 325, não é isso? Isso. E aí, reparem que a minha resposta final é justamente essa, tá? É você multiplicar 325 por 32. Então, veja, bem aqui, ó. Vou até colocar de verde para diferenciar. Eu vou somar esse resultado aqui, essa soma, aliás, esses dois valores, né, duas parcelas. O resultado vai ser igual a 325. Isso quer dizer, então, que a soma dos termos é justamente o produto ou a multiplicação de 325 por 32, onde o resultado final, né, a multiplicação sendo resolvida de forma correta, nos dá um total de 10.400. Ou seja, pessoal, em cima do tabuleiro foram colocados 10.400 grãos de arroz. Quem é o abençoado que vai contar tudo isso, né? Então, a nossa resposta aqui, reparem, é a letra D, ó. 10.400 é a nossa resposta correta. Bem, essa questão foi a última da nossa aula, mas antes de finalizar, quero te lembrar o seguinte, tá? Uma coisa é quando você trabalha, por exemplo, a PA, onde a gente sempre vai aumentar ou diminuir os valores utilizando soma e subtração. E esse valor que sempre se repete é chamado de razão. Por que é importante você ter esse conhecimento de PA? Porque são os mesmos elementos que você vai utilizar quando for resolver questões, tá? Ou exercícios voltados para a soma dos termos da PA. É lógico que nem sempre a questão ela vai te dar de bandeja os valores. Então, de repente, como a gente mostrou aqui, tá? Podem ter questões que você vai precisar encontrar a quantidade de termos ou ainda encontrar o valor do último termo, tá bom? E para isso você vai utilizar a fórmula do termo geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham compreendido aqui a aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.